Eu tô vindo aqui fazer um vídeo para falar de uma coisa da qual eu achei que eu não fosse mais falar, relacionada a Fluminense, pelo menos. Ah, essa semana aí, eu sei que hoje é sábado, dia de jogo do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, mas eu tô para gravar esse vídeo já há alguns dias e não consegui tempo. Eu vou falar rápido sobre essa situação. Essa semana saiu aí a notícia de que o Thiago Silva. O contrato parece que acabou do Thiago Silva no Porto, ele não renovou. E aí, quando se fala em Thiago Silva, quase que instantaneamente muitos perfis relacionados a Fluminense já começam a se movimentar ali e falar algo sobre um possível retorno. E, e isso chegou aqui no Trio Raiz e eu vou dar minha opinião, como eu sempre dou, da forma mais isenta possível, da forma mais imparcial possível. E é só única e tão somente a minha opinião, tá? Eu vou falar um pouquinho da ideia de Thiago Silva no Fluminense. Saudações tricolores verde, branco e grenal, eu sou o Beto Serra, suburbano tricolor. Esse é o canal Trio Raiz. Se inscreva no nosso canal, deixe um like aí nos vídeos, compartilhe, divulguem aí para os seus amigos tricolores para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bacana. A gente está com a nossa meta de 1.000 inscritos, faltam 200, cerca de 200 inscritos aí para a gente bater essa nossa primeira grande meta. E Thiago Silva, 6 meses depois de sair, 5 meses eu acho, depois de sair do Fluminense, depois de largar o Fluminense, a palavra certa é essa, conquista o título português pelo Porto e o Porto decide que não deve renovar seu contrato. Thiago Silva tá fora, tá no mercado aí, 41 anos de idade. E aí já vi bastante perfis aí relacionados ao Fluminense, dando a ideia aí, perguntando se aceitaria Thiago Silva, se não aceitaria, enfim. E eu tenho visto alguns vídeos de grandes canais, de figuras, de influenciadores aí, jornalistas, que eu considero ouvir suas opiniões, e tá tudo muito bem dividido, tá? Eu acho que tende a ter uma maioria que quer o Thiago, que gostaria do Thiago Silva. Tudo gostaria, aceitaria, porque assim, é muito difícil você pensar que o Thiago Silva vai voltar ao Brasil, vai voltar ao Fluminense logo depois, pouquíssimo tempo depois de ter saído. Eu acho que ele, como ele sai querendo ficar mais perto da família, eu acho que ele não voltaria de novo pro Fluminense. Eu acho que a chance zero, tá? Mas muito se fala, né? Enfim. E a minha opinião, eu vi alguns falando que aceitaria, que o importante é o futebol que ele tem a oferecer, e apesar dos 41 anos, o futebol dele ainda vale muito. Cara, isso aí eu reparei naquele jogo da semifinal da Copa do Brasil do ano passado contra o Vasco, o jogo da volta, que a gente venceu de 1-0, por 1-0 e perdeu nos pênaltis. A partida que o Thiago Silva fez foi absurda, cara. Ele com 41 anos, ele não deixou nenhum dos jogadores jovens do Vasco, principalmente o Ryan, se fazer por ali. Ele marcou muito bem. Ele fez uma partida de gala. E aí, por isso que a gente ficou tão surpreso e tão chateado, né? Dele ter saído de repente. Enfim, eu já vou falar sobre isso. Eu vi alguns sendo contra, alguns sendo a favor. E de todas essas opiniões, a que eu mais concordei, a que eu acho que foi mais certeira, foi a do Leandro Dias. Ele falou que a opinião de jogador de futebol não deve ser levada em consideração de porra nenhuma. O jogador de futebol, para ele, é só mais um funcionário de um clube. Então ele, por isso ele aceitaria o Thiago Silva. Sobre a questão dele ter saído do Fluminense sem cumprir o contrato até o final, enfim, ele diz que para ele
isso aí não influencia em nada, porque ele já espera esse tipo de coisa de jogador de futebol, enfim. O clube é muito maior do que isso. Cara, eu não vou saber aqui reproduzir tudo que ele falou, mas se vocês forem lá no canal do Leandro Dias, ver, assistir ao vídeo sobre esse assunto, eu aconselho vocês a irem lá assistir. Eu achei muito bom, muito boa a fala dele sobre o tema Thiago Silva. Eu acho que ele foi perfeito. Só que eu, Beto Senra, não tenho a maturidade que ele tem para simplesmente ignorar e achar que aquilo ali não faz diferença, porque jogador de futebol, na opinião, não deve ser levado em conta. Eu acho que ele tá certo, tá? Eu acho que ele tem a visão mais madura sobre esse assunto. Mas eu não consigo pensar igual. Eu não consigo... não é que eu tenha ficado, assim... Gente, eu canso de falar aqui que o jogador de futebol é só mais um funcionário. De fato tá? A gente que tem um pouquinho mais de idade, cara, a gente não tem que ficar pautando a nossa vida pelo que jogador de futebol fala ou faz. A gente tem que pautar a nossa vida, pelo menos no cenário do futebol, pelo nosso clube de coração, enfim. Então, assim, eu entendi o Conca quando ele saiu para ir para a China. Eu não critiquei o Conca. Muita gente ficou muito chateada e tal. Até quando o Conca voltou pro Flamengo, eu entendi. E o cara é profissional, o Fluminense não fez uma proposta sequer pro Conca no retorno dele. Independente dele ter jogado nada no Flamengo, que ele não jogou nada, enfim. Mas mesmo que viesse pro Flamengo e fosse campeão de tudo, cara, ele não teve proposta do Fluminense, sabe? Eu entendi ele, não critiquei. Até o Arias, eu entendi a vontade dele de ir para a Europa, tá? O que eu não gostei na época foi que ele ficou enchendo o saco para ser negociado toda a janela e tal. Mas eu entendo, o jogador de futebol quer o melhor para sua família. Isso é um fato, cara. E tá tudo certo. Eu fiquei chateado que o Arias prometeu que voltaria pro Fluminense. Não que, assim, cara, gente, olha só. Infelizmente, a gente fica refém das nossas palavras, das nossas promessas, enfim. O Arias fez uma promessa que ele não deveria fazer, né? O Nino, quando saiu, ele falou que esperava que um dia voltasse para o Fluminense. Mas ele não falou que na próxima vez que ele voltasse para o Brasil, quando ele voltasse para o Brasil, ele voltaria para o Fluminense. Então é capaz da gente perder o Nino nessa janela, ou não, né? O Palmeiras esfriou um pouco o interesse no Nino. Inclusive, eu acho que a diretoria deve muito investir seus esforços na contratação do Nino. Mas se ele não vier, ele não prometeu que ia vir pro Fluminense. Ele espera jogar um dia no Fluminense. Ele não prometeu que vai vir jogar no Fluminense. O Arias saiu daqui falando que no Brasil ele só jogava no Fluminense. E aí ele tá até cumprindo, né? Que ele não tá jogando porra nenhuma no Palmeiras, só jogou no Fluminense. Cara, a gente não deve acreditar no que jogador de futebol fala. Isso é fato. Dito isso, a gente é passional, a gente sempre fica no aguardo. Eu não acho que o Fluminense deveria trazer o Arias pelo valor que ele queria reinvestir no Arias. Não acho. Mas eu entendo a diretoria ter tentado e tal, ia ser muito cobrado por isso. O Arias simplesmente esqueceu que falou que jogaria no Fluminense e foi jogar no Palmeiras, e o que é um direito dele. Ele só não tem o direito de descumprir com a sua palavra. E também que não vale de muita coisa a palavra jogador de futebol, e foi isso que o Leandro Dias tentou dizer. E aí o Thiago Silva, que é o ponto principal do vídeo, chega no Brasil, vem pro Fluminense com festa no aeroporto, com festa no Maracanã, para poder apresentar, como um verdadeiro ídolo. E assim, aqui eu vou falar a minha opinião, que sempre foi, não é de agora, tá? O Thiago Silva é um ídolo muito menor no Fluminense do que as pessoas pensam ou pintam. Porque o Thiago Silva ganhou uma Copa do Brasil com o Fluminense quando ele era um jogador quase que desconhecido. Jogou bem pra caralho aqui em 2007, em 2008 jogou pra caralho, mas nunca foi esse ídolo desse tamanho, esse ídolo todo. E continuou sem ser. Ajudou o Fluminense no seu retorno, a fugir do rebaixamento. Claro que
a intenção era ganhar uma Libertadores, enfim. Mas o Thiago Silva não foi um ídolo no Fluminense do tamanho de um Fred, de um Cano. E eu tenho minhas ressalvas até para chamar o Thiago Silva de ídolo, tá? Mas tudo bem. É um grande jogador, continua sendo. Acho que o Fluminense acertou em trazê-lo em 2024. E foi difícil pra caralho de trazer, porque ele tava sempre renovando o contrato com o Chelsea. Sempre fazendo parte da reconstrução do Chelsea. E postergando ao máximo a sua vinda pro Fluminense, que era o clube que ele se dizia torcedor. Que ficava acompanhando os jogos lá na Europa, enfim. Mas finalmente ele vem. E aí, 6 meses antes de acabar o contrato, ele simplesmente vira as coisas e vai embora. E a gente tem que separar isso em duas coisas. Uma, é um direito dele, se ele não tá feliz de ir embora, ou se ele não tá se dando bem com alguém, é um direito dele ir embora, ou se ele tá com saudade da família. Tudo bem que ele foi para um país diferente de onde a família estava. É um direito dele ir embora. Só que justamente no Fluminense ele não cumpriu o contrato até o final. Justamente no Fluminense ele sai sem dar uma satisfação para a torcida. Eu não tô falando para dar satisfação ao presidente do clube, não. Para sua torcida, que foi lá receber no aeroporto, que foi lá receber no Maracanã. Não deu uma satisfação. E depois de alguns dias ele faz um texto pronto ali no chat GPT para falar um pouco sobre. E convenceu um total de 0 pessoas. Eu não queria que o Thiago Silva pintasse a casa dele de verde, branco e grená, não. Mas eu acho que faltou um tato para com os torcedores do Fluminense. E aí, sobre uma possível volta, coisa que eu tenho praticamente certeza que não vai acontecer, eu não acho... Cara, é lógico que eu sou infeliz com o Freitas, com o Ignacio, com o James, eu sou infeliz. Só que eu acho que o Fluminense pode buscar outras opções. O Fluminense deve tentar investir no Nino, deve. Eu acho que ele tem que tentar, pelo menos, o Nino. Tem outras opções de zaga no mercado mundial. Quem, Beto? Não sei. Mas não tem só mais o Thiago Silva. Já que ele quis ir embora, já que ele quis sair, cara, tudo bem, foi um direito dele. Mas, irmão, você quis ir embora. Você tinha contrato ainda aqui, no clube do seu coração. Você quis ir embora. Se você quis ir embora, tá tudo certo. Boa sorte na sua vida. É você lá e a gente aqui. E aí é só minha opinião, gente. Sim, o Freitas é horroroso, o Ignacio é horroroso, o Thiago Silva é um puta de um zagueiro. Mas eu acho que tem outras opções no mercado. Eu acho que tem gente que não confunde futebol com questão de relacionamento. E eu acho que tá certo. Mas eu equilibro um pouco as coisas. Se a opção dele foi sair, seja feliz, cara. Ele não saiu do Porto para voltar pro Brasil, para voltar pro Fluminense, pode ter certeza disso. Mas caso isso tivesse sido feito, não tem, eu acho que não tem mais porquê. Ah, Beto, e se o Thiago Silva conversar com a diretoria, pedir desculpa pra torcida ou mandar uma mensagem pra torcida, tudo bem se contratar, sabe? Mas sabe aquela pessoa que foi o amor da sua vida e hoje você vê ela como mais uma pessoa? Então acho que se existisse a possibilidade do Fluminense contratar o Thiago, se existisse vontade do Thiago em voltar pro Fluminense, coisa que eu acho que não tem nenhuma nem outra. Acho que não há a menor possibilidade do Thiago voltar ao Brasil. Não há vontade do Thiago voltar ao Fluminense. E conhecendo um pouco do Mário Bittencourt, talvez ele tenha vontade de repatriar o Thiago novamente. Mas, caso acontecesse, eu acho que a gente ia ter uma grande contratação, mesmo com 41 anos. Porque o Thiago é um grande jogador, mesmo com 41 anos. Comparado à zaga do Fluminense, então, Deus me livre. O Thiago é rei. Mas caso fosse para ele voltar, eu acho que deveria chegar, ser apresentado no CT ali,
tirar 2, 3 fotos com a camisa e tá tudo certo. Não tem mais festa. Não tem mais sorriso maroto. Não tem mais buscar no aeroporto. Porque o Thiago, na minha visão, não é mais ídolo do Fluminense. Acho que nunca nem foi, tá? Mas, para essa geração nova e tal, que não chegou a ver o Thiago Silva no Fluminense, não tem por que ser ídolo do Fluminense, porque não ganhou porra nenhuma no Fluminense na segunda passagem e saiu meio que pela porta dos fundos. Então, se fosse para contratar, cara, ok pela contratação em si, na minha visão. Mas zero festa, zero empolgação, até porque você não sabe o dia de amanhã. Amanhã ou depois ele vai sentir saudade da mulher dele e vai voltar. E aqui eu digo um negócio, tá? Nada contra ele pautar suas decisões na família, na mulher, nos filhos. Nada contra, tá? Isso aí, ele é um cara casado, ele é um cara adulto, que a família deve sim participar das escolhas. Eu acho que deve participar. Eu não acho nada, nem tem muita implicância com a mulher dele, cara. Ah, porque a mulher manda, porque, cara, a família dele pauta o destino dele, tá, ele não tá errado, cara. Eu só acho que ele se perdeu um pouco nas escolhas, não é nem nas escolhas, cara, é em como ele fez essas escolhas, em como ele colocou essas escolhas em prática. Então se fosse consultado, Beto, a gente vai contratar ou não, dependendo da sua resposta, eu falo, cara, deixa ele lá. O Fluminense não precisa mais do Thiago Silva, não. Precisa de uma zaga nova, mas não precisa mais do Thiago Silva. Agora, se vier, e que não vai vir, tá, gente? É só uma... Ele não vai vir pro Brasil. Mas se viesse, botou a camisa do Fluminense, eu torço, obviamente, grito o nome, obviamente, mas de uma forma muito menos empolgada do que antes. Então, para terminar o assunto do Thiago Silva, acho que não tem muito o que se falar. Até porque eu sei que ele não vai vir, cara, mas eu acho que se entrasse num acordo para ele chegar, eu acho que ok pela contratação, mas hoje o Thiago seria só mais um jogador do Fluminense. Talvez esse foi o nosso erro, né? Foi tratar ele como um jogador maior do que ele sempre foi usando a camisa do Fluminense. Mas é isso. Ao invés de ficar nessa bolha aí de Thiago Silva, que não vai acontecer, vamos focar no jogo contra o Mirassol, que é um jogo importante que pode deixar a gente na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, né? E torcer para essa zaga não falhar novamente. Saudações tricolores, forte abraço, até a próxima.